A Primeira Guerra Mundial, para muitos de nós, é um capítulo distante nos livros de história. Mas para um jovem soldado alemão chamado Joseph, era o inferno na Terra. Em 1914, cheio de fervor patriótico, ele marchou para a frente ocidental. Acreditava, como tantos outros, que a guerra terminaria antes do Natal. Mal sabia ele que o Natal de 1914 traria algo que ninguém poderia prever. A vida na trincheira era um pesadelo constante. Lama, chuva, ratos do tamanho de gatos e o cheiro da morte que pairava no ar. Os dias eram uma mistura de tédio paralisante e terror súbito. O som da artilharia era a trilha sonora de suas vidas. Um trovão que nunca cessava. Joseph viu amigos caírem. Homens com quem dividia o pão e as histórias de casa, transformados em meras estatísticas pela frieza do aço e da pólvora. Ele se lembrava de um ataque em Ypres, o apito soou, e eles saíram por cima, correndo em direção ao fogo das metralhadoras britânicas. O chão tremia com as explosões. Homens gritavam, caíam, desapareciam em crateras de lama. Joseph correu, disparou. Caio levantou-se e correu de novo. Movido por puro instinto de sobrevivência. Ele sobreviveu, mas uma parte de sua alma ficou para trás naquele campo enlameado, junto com seus camaradas. A guerra não era gloriosa. Era uma máquina de moer homens. À medida que o inverno se instalava, o frio se tornava mais um inimigo. As rações eram escassas e a esperança ainda mais. As cartas de casa eram a única luz, uma lembrança de um mundo onde a paz ainda existia. Joseph lia e relia as palavras de sua mãe e de sua noiva, Ana, imaginando o calor da lareira, o cheiro de pão fresco. Era o que o mantinha são. E então veio a véspera de Natal. Uma estranha calmaria desceu sobre a frente de batalha. O bombardeio cessou. Da trincheira britânica, do outro lado da terra de ninguém, uma melodia familiar começou a flutuar no ar gelado. Still Nacht, Heilige Nacht. Noite silenciosa, noite santa. Hesitantes, os soldados alemães começaram a responder, cantando em sua própria língua. Logo, pequenas luzes, velas em árvores de Natal improvisadas, começaram a aparecer ao longo da linha alemã. Figuras cautelosas emergiram das trincheiras. Primeiro um, depois outro. Do lado britânico, a mesma coisa. Homens que horas antes tentavam se matar, agora se encontravam no meio da terra de ninguém. Joseph estava lá. Ele apertou a mão de um jovem soldado escocês. Eles não falavam a mesma língua, mas a linguagem do cansaço e da humanidade compartilhada era universal. Trocaram pequenos presentes. Um botão de uniforme por um pouco de chocolate. Cigarros por um pedaço de bolo enviado de casa. Mostraram fotos de suas famílias. Por um breve e mágico momento, eles não eram inimigos. Eram apenas homens longe de caça, compartilhando um momento de paz em meio à loucura. Essa trégua de Natal não durou. Os generais, furiosos com a fraternização, ordenaram a retomada das hostilidades. A guerra continuou por mais 4 longos e sangrentos anos. Joseph sobreviveu, carregando as cicatrizes físicas e emocionais por toda a vida. Ele voltou para casa, para Ana. Mas o jovem que partiu em 1914 nunca retornou de verdade. A história de Joseph e da trégua de Natal é um poderoso lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, a nossa humanidade pode brilhar. Mostra que a vontade de conectar-se e encontrar a paz é uma força profunda dentro de todos nós, muitas vezes mais forte do que as ordens e as ideologias que nos mandam odiar. É uma lição que não devemos esquecer. Obrigado por assistir. Se histórias como esta ressoam com você, considere se inscrever para mais mergulhos no passado. Até a próxima.